Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos com a nossa aula 2. Vamos dar uma panorâmica geral das normas reguladoras. Como eu falei na aula anterior, a maioria dos casos na segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho, ocorre um fato e depois desse fato avaliado ou dessa estatística computada, se estipula-se algumas normas ou metodologias de trabalho para a questão de segurança. Então, as NRs, vocês vão ver, elas são os que norteiam de forma geral a segurança do trabalho. Elas são editadas ano a ano e nós vamos pincelar uma por uma. Mas como panorâmica geral, para a metodologia de trabalho da disciplina, nós vamos trabalhar algumas dessas normas pontualmente, que são as consideradas mais relevantes para a engenharia, tanto de energia quanto de aquicultura, e também vamos estudar elas nas suas peculiaridades em algumas delas, lógico. Vocês vão perceber que a maioria das normas reguladoras, em alguns casos, elas são pontuais para determinados tipos de serviço ou funções. Por quê? Foi constatado o fato, determinadas situações, e deste fato resultou numa norma reguladora. É o caso que eu comentei na aula anterior, do caso de Brumadinho. Não sei se vai chegar a ter uma norma reguladora específica para barramentos, mas com certeza ela pode ser editada alguma norma, por exemplo, a norma que trabalha na construção civil, pode fazer um anexo para a questão de barramentos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, as normas reguladoras. Então, a norma reguladora número 1 vai ser aquela que vai estabelecer as disposições gerais. Campo de aplicação das normas, tanto da engenharia de segurança, quanto medicina do trabalho, perdão. Bem como os direitos, obrigações, tanto do governo, quanto de empregadores, quanto dos trabalhadores. Isso que a gente viu na aula passada. Quais são as responsabilidades do governo, quais são as responsabilidades dos trabalhadores, quais são as responsabilidades dos trabalhadores, as pessoas que contratam. Então, vejam que lembra que sempre a ponta vai estourar no elo mais frágil, que é o próprio trabalhador, ele que vai ser o principal impactado por conta que ele pode sofrer lesões permanentes, ele pode morrer, ele vai ficar com redução salarial e assim por diante. E também dos empregadores, porque, como eu comentei com vocês, o fato de ter acidente de trabalho vai implicar em redução da alíquota de desconto que ele tem e aumento de imposto que ele vai ter que recolher. Então, não é interessante para ninguém. E para o governo federal também não é interessante, como a gente comentou, que vai acabar no INSS, vai gerar ônus porque o trabalhador encostado, o governo federal tem que assumir, e aqui vai uma correção. A aula passada eu falei que a partir de 30 dias os trabalhadores eram encostados pelo INSS e nos 30 primeiros dias quem pagava a empresa. A informação está correta, porém o número de dias está equivocado. Na verdade, até o dia 15 ou 15º dia do mês, o 15º dia após o acidente de trabalho ter ocorrido, é o empregador. A partir do 15º, aí é o governo federal, não 30 dias. Tudo bem? A fundamentação dessa norma que está na CLT, como a gente comentou na aula passada. A norma 02 vai trabalhar a questão de inspeção prévia. Ela vai estabelecer, então, as situações em que as empresas deverão solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Na verdade, não existe mais esse ministério, vão ser os órgãos ligados às delegacias regionais, e estas, por sua vez, vão estar ligadas ao Ministério, ao governo federal. Ou também podem ser vinculadas à questão da Justiça do Trabalho.
A NR3 é uma complementação da 2, que vai tratar, além da inspeção, a questão de embargo e interdição, que vai estabelecer as situações em que as empresas se sujeitam a sofrer paralisação do seu serviço ou de máquinas e equipamentos, caso não cumpra. Por exemplo, há uma fiscalização numa determinada empresa da Justiça do Trabalho. A Justiça, vamos pensar, por maus tratos, por condições insalubres, não observadas, por falha em equipamentos, ou até por acidente mesmo não observados, a questão de segurança, e a empresa pode ser tranquilamente interditada, além de pagar multas e impostos e afins. A nossa norma 04. A nossa norma 04 vai tratar sobre os serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ela vai estabelecer a obrigatoriedade das empresas públicas de possuírem empregados registrados na CLT a organizar e manter o funcionamento de serviços especializados na medicina do trabalho, o SESMIT. Esse SESMIT, junto com a CIPA, que é a nossa NR5, são as duas questões. É um conjunto de membros, é um grupo de pessoas que vão estar vinculadas, que fazem parte tanto dos trabalhadores, quanto membros da empresa, quanto diretores ou proprietários da empresa, se for o caso, que estão diretamente e vão receber treinamento e vão ser responsáveis por tomar conta da segurança dos trabalhadores, junto com a equipe de segurança. Então, se a empresa não tem um engenheiro de segurança, um técnico de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, ela tem que, o engenheiro, no nosso caso aqui, dos engenheiros de energias e engenheiros de aquicultura, fica assumindo esse ônus por conta dele ter subordinados na sua equipe. Então, você que acaba se tornando responsável. É claro que vocês vão perceber, quando a gente for trabalhar com a norma, que algumas empresas, ou depende do porte da empresa, da categoria dessa empresa, você tem que ter um quadro X de funcionários que lhe permita fazer essa segurança. Caso você não tenha, seja uma empresa de pequeno porte, não tenha um número mínimo de funcionários, o que as empresas recorrem para atender a legislação? Ela contrata um escritório de engenharia de segurança ou especializado na questão de segurança para elaborar um plano de manejo, ou plano de manejo, um plano de condições de trabalho e normas de condição de trabalho que os trabalhadores dessa empresa, seja pequena, devem observar. Tá bom? Então, a Comissão Interna de Acidentes vai estabelecer, a 5, então, vai estabelecer a Comissão Interna de Acidente, vai estabelecer, então, a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de organizar e manter em funcionamento desse estabelecimento. A NR6. A NR6, então, vai estabelecer equipamentos de proteção individual. Ela vai definir quais são os tipos de equipamento que você deve observar, que forma e método de equipamentos que você deve utilizar, forma de utilização, como utilizar, como se faz a retirada. Ela estabelece quais são os trabalhos que você precisa, de formas gerais. Para algumas normas específicas, por exemplo, trabalho em altura, você tem uma norma que trabalha especificamente trabalhos em altura. Daí lá vai dizer quais são obrigatórios os equipamentos que são obrigados a serem trabalhados de formas específicas. A NR6, ela vai dar um genérico, uma operação de forma geral, melhor dizendo. Vai estabelecer, então, os programas de controle médico ocupacional, que é o PCMSO. Então, por parte dos empregados das instituições que admitam trabalhadores como empregados, esse controle tem o objetivo de promover a preservação da saúde em conjunto dos trabalhadores. Esse programa, mais ou menos, são aqueles... Mais ou menos não, são aqueles exames periódicos que você faz em determinados tipos de funções.
Por exemplo, você vai contratar um funcionário. Antes dele ser contratado, você tem que fazer o exame de saúde do cara para saber se ele entrou em condições saudáveis. E a cada tempo você tem que fazer exames periódicos para saber se o cara está bem ou se não está. Por quê? No fato, na ocorrência de alguma doença do trabalho, que a gente viu aula passada, esse trabalhador ele vai ser, você consegue constatar que esse cara se está acarretando a doença em função do trabalho ou não. Você consegue tirar esse paradigma se você com o acompanhamento de trabalho. Evidente que algumas disciplinas, algumas profissões, você tem que estabelecer controles de saúde mais rigorosos. É o caso, por exemplo, dos caras que trabalham com raio-x. O cara não pode fazer anualmente um exame periódico. Por quê? Porque se o cara for diagnosticado com câncer, que é um risco sério que ele pode ocorrer, um ano é tarde para ele. Então, assim, eu não vou lembrar as periodicidades de cada caso, e cada profissão, mas o médico, o programa de controle médico de saúde ocupacional, ele vai prever justamente isso. Bom, trabalhadores do raio-x têm que fazer exames mensalmente. Trabalhadores que trabalham com risco biológico vão ter que fazer exames cada trimestre e assim por diante. Então, a NR8 vai trabalhar e dispor sobre os riscos, os requisitos mínimos, os técnicos mínimos, então, que devem ser observadas as edificações para garantir o conforto e segurança dos que trabalham nela. Então, assim, os trabalhadores da construção civil que forem executar um prédio, prioritariamente, você tem uma série de normas específicas no parque de máquinas lá, ou no canteiro de obras, a serem observadas para garantir as condições desse trabalho. Aí envolve uma série de outras NRs que são específicas, mas a NR8 vai trabalhar de forma geral os trabalhadores que trabalham com edificações. Por exemplo, vai garantir que o cara tem que ter refeitório, se ele trabalhar 2 turnos, vai garantir que o cara tenha um local para tirar os EPIs na entrada e ele devolve na saída, vai garantir que o pessoal tenha um almoxerifado para guardar suas roupas, que ele receba bota antifuro, enfim, várias coisas. Aí a NR9 ela vai fazer parte prioritariamente depois, possivelmente, nosso trabalho de conclusão aqui da disciplina. Ela vai estabelecer o quê? Programas de prevenção dos riscos ambientais, ou PPRA, popular, que ela vai estabelecer a obrigatoriedade da elaboração e implantação por parte dos empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados no programa de prevenção de riscos ambientais. O que é isso? Esse programa ele vai elencar dentro de uma modalidade de serviço quais são, ou modalidade de trabalho, quais são os riscos em que envolvem a categoria, esse tipo de trabalho, e como mitigá-los. Porque às vezes você tem uma situação que não tem como você não ter. Por exemplo, vamos dar o exemplo da metalurgia. Você tem uma metalurgia que bate ferro o dia inteiro. Então, assim, o risco de ruído sonoro é alto, porque vai bater ferro. Ferro vai fazer barulho. Então, assim, tem como você não fazer barulho? Não tem, porque é o foco do trabalho. Mas você pode mitigar. Então, a NR9 vai levantar quais são os riscos e vai dizer quais são as medidas que devem ser adotadas para evitar qualquer danos ao trabalhador. Por exemplo, adotar o uso de EPI como fone de ouvido, protetores auriculares, no caso. Tudo bem?
Então, a ideia aqui visa a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e consequente controle da ocorrência dos riscos ambientais. É justamente isso que nós vamos fazer até de trabalho. Vamos pegar um estudo de caso, vamos avaliar quais são os riscos que são envolvidos, reconhecer eles, classificar eles e propor medidas que mitiguem ou mesmo eliminem ou determinados tipos de serviço, determinados tipos de riscos ambientais. A NR10 é uma NR que é geral, mas depois vocês vão ver que tem algumas específicas. Ela trata da instalação e serviços com eletricidades. Então, estabelece condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham com instalações elétricas em suas diferentes etapas. Então, isso vai incluir elaboração dos projetos, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, assim como segurança dos usuários, de terceiros em qualquer fase de geração, transmissão, distribuição e consumo de rede elétrica, de energia elétrica. Então, essa norma, são os dispositivos gerais para quem trabalha com eletricidade. Então, o que pode, como tem que ser feito, como é que é o isolamento, como deve ser feita a questão toda de segurança para evitar, inclusive, os usuários, que somos nós, os consumidores de energia. Tudo bem? Desculpa. A NR11 vai trabalhar o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Eu não sei se vai aparecer aqui o nosso videozinho. Eu gostaria que aparecesse, mas não vai aparecer. Ela vai falar o seguinte: quais que são os requisitos mínimos de segurança para você trabalhar nos locais de trabalho, para quem trabalha referente ao transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tanto na forma mecânica quanto manual. Quais que são as situações? Você tem um lugar onde vamos pegar o depósito, a fotinha ali de baixo. Ali. Você tem um depósito onde você tem um tráfego de veículos, que são as empilhadeiras ali, mais um tráfego de cargas que você tem que armazenar isso dentro do compartimento. Então, como que deve ser feito esse tráfego de pessoas ali dentro? Como que deve ser feito o tráfego de equipamentos ou veículos, neste caso ali? Por onde que pode circular? Quais são as áreas de riscos? Quais não são? Ali na foto da inferior direita, esquerda, perdão, você tem o trabalho onde está ocorrendo cargas e os serviços com empilhadeiras. Era dois vídeos que infelizmente não estão rolando aqui, bem interessantes, mas nos dois ocorre acidente de trabalho. No da direita, a empilhadeira bate no suporte que segura toda a estrutura e a estrutura inteira vem abaixo. E no da esquerda, o cara que está carregando a empilhadeira está com um bloqueio de visão na frente e atropela daqueles dois sujeitos ali de baixo. Por quê? Porque a movimentação, o transporte de quem trabalha com esse tipo de equipamento, muitas vezes o cara está com visão restrita. Então, se você sabe que o cara que está carregando está com visão restrita, você faz o quê? Você limita o tráfego de pessoas, entre outras coisas. Então, a NR11 ela vai fazer justamente esse tipo de coisa. Ela é uma norma geral de como proceder de forma segura. A NR12 ela vai fazer o seguinte, ela estabelece, então, as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas referente à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos. Então, assim, vocês vão ver, se não me engano, na nossa quinta aula, mais para frente, nós vamos ver, que alguns equipamentos elas já vêm com cores pré-definidas e essas cores querem dizer, estão vinculadas à questão de segurança. Então, vocês vão ver que alguns equipamentos, principalmente os de corte, eles vêm com a cor laranja, alguns equipamentos, ou amarela, né? Alguns equipamentos que envolvem a parte elétrica, eles vêm geralmente da cor azul, alguns vêm com a cor amarela predominante, e assim por diante. E como você faz e como você opera,
e sinaliza esses equipamentos, a NR vai trabalhar, a NR12 também vai estabelecer esse tipo de questão. A NR13 e a NR14 vai trabalhar tanto a questão de caldeiras e vasos de pressão, como tem que ser feito, os quesitos técnicos relativos à instalação, operação e manutenção das caldeiras. E a NR14 vai estabelecer as recomendações técnicas para quem vai trabalhar com os aspectos de construção e operação de fornos industriais. A NR15 e a NR16, elas vão estar vinculadas predominantemente às atividades, a NR15, às operações insalubres, e a NR16 a atividades e operações perigosas. Então, assim, a 15 ela vai falar o seguinte: tem situações que você não tem como evitar. Vamos voltar ao caso lá da metalurgia, lá que tem um ruído muito alto. Então, assim, você não consegue evitar o ruído, você consegue mitigar o ruído. Como que você consegue mitigar o ruído? Com equipamentos de proteção individual, que é os protetores auriculares. Você também consegue colocar abafadores em determinadas situações, mas zerar o problema você não consegue. Então, assim, em situações que o trabalhador ele tem que ficar muitas e muitas horas em condições insalubres, neste caso específico com ruído, numa determinada faixa de decibéis que o ruído mantém, a NR15 vai falar o seguinte: bom, já que eu não estou conseguindo eliminar 100% o problema e você vai permanecer tendo que trabalhar com o problema, eu pago um adicional para você no salário, como contrapartida a essa tua situação desconfortável ou mesmo perigosa, mas leve em certos casos. Então, determinado tempo de ruído, ela vai estabelecer tempo de exposição ao ruído, ela vai estabelecer número máximo de decibéis que pode ter o ruído, e ela vai categorizar entre grau leve e pesado para te dar essa insalubridade, que é um adicional que vai de 10 a 20%. Tá bom? A periculosidade, que é a NR16, são situações que você não tem que fazer, entende? São situações, por exemplo, perdão, das pessoas que trabalham com eletricidade. Determinados níveis de eletricidade, não são todos, mas principalmente o pessoal que trabalha com alta tensão, ele vai ter periculosidade. Por quê? Porque o pessoal que trabalha com alta tensão, ele não vai tomando um choquinho de leve até morrer. Ele toma um choque e morre. Ou o pessoal que trabalha com reabastecimento de combustível, que são as duas que eu vou lembrar de cabeça. Mas, determinadas situações que ele fizer, ele morre, simplesmente. Qualquer faísca, ele vai acabar morrendo. Não tem meio termo. Então, nestes casos, em trabalhos que são são de risco iminente de morte a qualquer momento, você ganha periculosidade, que é um adicional de 30% no seu salário. Mas dessas normas aí, a gente até vai ser foco tanto a NR15 quanto a NR16, nós vamos fazer um trabalho, atividade, como testinho, não é trabalho final, para justamente porque elas são normas bem amplas e trabalham vários tipos de profissões, então a gente vai procurar abordar elas um pouco mais detalhadas. Não tem que decorar, porque elas são editadas ano a ano, esses limites mesmo são editados, então nós vamos avaliar elas no momento futuro. A norma 17, ela vai falar sobre os serviços de ergonomia. Então, o que é isso aí? Ela vai visar estabelecer os parâmetros que permitam a adoção e condições do trabalho às condições psicológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto. Então, assim, a ergonomia, ela vai trabalhar assim, ó, as questões de luz, em determinados casos, conforto térmico, ou mesmo a questão
de cadeiras, móveis a ser utilizados, espaço a ser utilizados por esse trabalhador. Veja a foto ali de baixo, ali. A ergonomia está totalmente errada. Você tem um ambiente confinado, pequeno, para duas pessoas que não comportam. Claro que quando você pensa em ergonomia, você leva em consideração a média geral dos usuários. Como é que se define, por exemplo, o tamanho de uma cadeira numa sala de aula? Você pega a média dos usuários, a estatura média da população brasileira e define uma altura padrão. É claro que vai ter pessoas que são bem menores, que vai ficar com o pé balançando, mas também vai ter pessoas que são muito maiores, que vão ficar crocadas na cadeira porque quase senta a bunda no chão, dá impressão. E vai ter a situação do nosso colega aí fofinho, que teoricamente era para caber, mas não coube. Então a ergonomia vai trabalhar essas questões. Aí nós temos a NR18, que vai estabelecer as condições em meio ambiente de trabalho da indústria da construção. Ela vai estabelecer diretrizes na ordem administrativa, de planejamento, organização, objetivar a implantação das medidas de controle de sistemas preventivos de segurança nos processos. Então, assim, trata-se da indústria da construção. Então, assim, determinadas operações que vão ser feitas da indústria da construção civil, ela vai estabelecer normas e processos a serem observados. Aqui está um exemplo clássico do nosso cinto paraquedista lá que eu comentei a aula passada aí na nossa fotinho. Quando você vai trabalhar em altura, uma das regras obrigatórias é você ter o cinto paraquedista justamente para evitar esse tipo de coisa. O que aconteceu aí? Felizmente esse aqui foi um incidente, não um acidente. A NR19 vai trabalhar a questão de explosivos, vai estabelecer então as normas reguladoras acerca do depósito, manuseio e transporte de explosivos, objetivando então, lógico, a saúde dos trabalhadores. Vocês vão ver lá quando a gente for quantificar a questão do SESMIT, a questão do CIPA, que o fato de trabalhar com explosivos, o número de funcionários no tocante à segurança aumenta. O SESMIT, lembrando, são os número de engenheiros de segurança, médicos de segurança, técnicos de segurança do trabalho, e a CIPA são os funcionários treinados para ajudar o SESMIT, que é o pessoal da segurança, para resolver os problemas. Então, quando você vai trabalhar com explosivos especificamente, o número de pessoas ligadas à segurança é bem maior, porque vocês vão ver que tem um ranking por determinadas ações da empresa. A 20 da mesma forma, vai trabalhar a questão dos líquidos combustíveis inflamados. Estabelece então as disposições gerais acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos combustíveis inflamados. Entre outras coisas, ela vai colocar que você tem que informar quais o tipo de líquido, tem umas plaquinhas que é de sinalização específicas. Por exemplo, quando você olha num caminhão que transporta combustível, você vai ver um monte de plaquinha atrás do caminhão lá. A NR20 vai falar dessas plaquinhas, como que tem que ser feito, o que você tem que informar, quais são as operações que você pode e quando não pode fazer. Tudo bem? A NR21, ela vai trabalhar a questão, então, de trabalho a céu aberto, ela tipifica as medidas prevencionistas relacionadas à prevenção de acidentes das atividades desenvolvidas a céu aberto, como tanto em minas ao ar livre e em pedreiras. Mas daí tipifica todos, né? O pessoal que trabalha com escavadeira, o pessoal que trabalha na parte de asfalto, enfim, todo mundo que vai ficar a céu aberto como meio de vida. Até a profissão de cone lá, quando você vai fazer a reforma do asfalto lá, tem sempre um carinha que fica no asfalto lá parado, fecha e abre a via para todo mundo. Então, essa norma reguladora aí, ela estabelece que o cara vai ter que ter protetor solar, vai ter que ter
tempo de exposição máximo, e assim, e afim. A NR22, então, vai tratar sobre trabalhos subterrâneos. Eles são bem específicos. Ela vai falar, estabelece, então, os métodos de segurança a serem observados pelas empresas que desenvolvem trabalhos subterrâneos. Vocês vão ver que tem uma outra norma complementar a essa, que vai falar sobre trabalhos confinados. Não chega a ser, também envolve aos subterrâneos, mas ele está vinculado a essas duas questões. Então, como tem que ser feito? O pessoal que trabalha fazendo mina, túneis e afins. A NR23 nós vamos abordar, como eu disse, mais detalhadamente. Ela vai falar sobre a proteção contra incêndio, vai estabelecer as medidas de proteção, então, nos locais de trabalho. Perdão. A NR23 vai trabalhar sobre as condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho. Desculpe, eu me equivoquei. A questão de conforto do trabalho, eu falei que tá uma parte dentro da ergonomia, mas também está uma parte dentro do trabalho de edificações. Mas ela tem uma norma específica, que é essa 24 aí, que vai falar como tem que ser feito ali, principalmente no tocante a banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e tratamento de água potável, visando a higiene dos trabalhadores. A NR25 vai trabalhar dos resíduos industriais, estabelece então medidas preventivas a serem observadas pelas empresas com destino final dos resíduos tratados. Lembre-se o seguinte, lembre que eu falei, todas as normas que estão aparecendo aqui porque foi elencado que já houve ocorrência ou estava sendo observado ocorrência de algum tipo de dano à saúde ocupacional, daí lembra o acidente de trabalho, e lembra que acidente de trabalho pode ser doença, como pode ser o fato em si, e foi estipulado a norma preventiva. Então, você pega essa aí de resíduos industriais, possivelmente ela foi normatizada e publicada justamente porque o pessoal estava observando que os restos de resíduos estavam causando algum tipo de dano, seja a saúde, a integridade física dos trabalhadores. Então veja que o quanto que é importante, assim, a parte de tratamento e armazenamento de resíduos aí, pessoal da engenharia. Perdão. A NR26 ela vai trabalhar sinalização de segurança. Essa norma nós também vamos trabalhar ela de forma específica na disciplina, que ela é muito importante. Ela vai estabelecer então a padronização de cores a serem utilizadas na sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. Por exemplo, qual é a diferença de uma placa amarela para uma placa azul, para uma placa verde e uma placa vermelha? Então, cada simbologia de cor nas placas e formato da placa, ela tem um estudo prévio definido para dizer o que é e qual o risco que ela está alertando. Então, ela é bem interessante, vocês vão ver com outros olhos, vamos falar essa frase, essa palavra, depois que a gente estudar essa questão de sinalização de segurança. A NR27, então, vai tratar sobre o registro profissional do técnico em segurança do trabalho. A 28 vai trabalhar a fiscalização e penalidades dos técnicos a serem observados. Lembra que eu disse para vocês que a responsabilidade predominante do engenheiro de segurança é manter o cara vivo. Se ele treinou, ele passou os EPIs e o cara não cumpriu e morreu, a culpa é do engenheiro de segurança do trabalho e da empresa. Literalmente. Quando eu fiz engenharia de segurança, tinha uma colega lá que ela trabalhava com segurança na construção civil. Ela deu treinamento, ela fez tudo que o cara tinha que fazer. O cara foi concretar uma laje, ele deveria estar usando cinto paraquedista, não usou. O que aconteceu? Ele caiu da laje, caiu em cima de um vergalhão e morreu. O
Vergalhão é uma barra de ferro ali que você vai fazer ancoragem para fazer qualquer outra coisa, assim. Subir, por exemplo, uma viga ou um pilar. Caiu num vergalhão e morreu. A polícia foi atrás dela. Foi chamada a polícia, foi chamado o bombeiro, a polícia civil foi, porque houve morte. Primeira pergunta que o cara falou, quem que é o engenheiro de segurança da obra? Ela, ela foi acompanhada para a delegacia, não chegou a ser presa, mas ela, ela responde por aquilo. Evidente que ela apresentou, acredito, nem sei como está a situação hoje, mas ela apresentou que foi dado treinamento, foi entregue o EPI e assim por diante, mas não deixa de ser responsável. Da mesma forma que se o cara, a empresa não tiver um engenheiro de segurança, quem responde é o engenheiro responsável. Então, vocês são copartícipes da situação. Claro que a empresa tem o grau de responsabilidade significativo, mas o engenheiro ou o responsável imediato é o que assume o ônus pela bronca, porque o cara tá lá e é responsabilidade. A NR 28, então, regulamenta a segurança de saúde do trabalho portuário, as pessoas que trabalham em portos. Imagine, o pessoal trabalha com aquelas gruas carregando os containers para cima e para baixo. É bem arriscado, é um trabalho bem arriscado. O pessoal dos estivadores mesmo que trabalha com sacaria, descarregamento de caminhões para cima e para baixo, é um trabalho bem de risco, então tem normas específicas para isso. Da mesma forma, a NR30 vai trabalhar a norma que regulamenta o trabalho aquaviário. Regula, então, a proteção contra acidentes, doenças ocupacionais ou objetivando melhores segurança do desenvolvimento dos trabalhos do pessoal que trabalha com aquavia. Estamos chegando no final já, pessoal. A 31 vai ser a norma que regulamenta a saúde no trabalho rural. Então, aqui a 31 vai estar vinculada a todo mundo que trabalha no campo. Regulamenta, então, a proteção dos trabalhadores rurais, serviços especializados, saúde rural. Acidentes no trabalho rural, equipamentos, trabalho rural específicos, tanto como produtos químicos vinculados. Então, pessoal da agricultura, pessoal da aquicultura e afins está na NR31. A NR32 vai trabalhar a segurança e saúde do trabalho nos estabelecimentos de saúde. Não é uma norma muito importante, mas não é o nosso foco para nós engenheiros. Vai estar voltado mais para o pessoal da área de saúde mesmo. Vai definir o que tem que ser feito, o que não tem, e assim. A NR33, ela é um complemento daquela que trabalha do pessoal que trabalha em túneis. Ela regulamenta, então, o trabalho e segurança do trabalho em espaços confinados. Visa estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados, reconhecimento, monitoramento e controle dos riscos existentes. Por quê? Foi feita uma norma específica para trabalho confinado, porque o histórico de mortes foi altíssimo e o risco é muito grande para quem trabalha em espaço confinado. Por quê? Porque qualquer acidente, o cara dentro de um buraco ou dentro de um tonel ou dentro de uma vala, ele não tem para onde sair. Então ele morre, literalmente ele morre. Até um tempo atrás, até na Cevale ali, o pessoal que trabalha com armazenamento de grãos, uma pessoa morreu lá porque ela entrou dentro do negócio, não sabiam que ela estava lá dentro, ligaram o negócio e a mulher morreu. Acho que era uma mulher. Então, assim, espaços confinados, o cara tem que ter uma série de riscos. Veja que os caras estão de cinto paraquedista, porque se o cara desmaiar, você consegue puxar o cara para fora. Você tem que ter escora, você tem que ter pelo menos um ou dois observando se o cara tá lá ou não, pro lado de fora, porque é evidente que entrar os três lá e dar algum BO, falta de ar ou falta de qualquer coisa, todo mundo morre. Tem que ter rádio, tem que ter uma série de coisas. Então tem uma norma específica para trabalhos confinados. O pessoal da aquicultura aí,
Essa norma aqui, inclusive, já houve acidentes, por exemplo, do cara entrar num dispositivo de drenagem num viveiro de piscicultura, para quem não conhece, o monge, né? E o cara entrou lá para desentupir o negócio e achou que se ele soltasse uma das tábuas do dispositivo de um viveiro lá que regula a água ia forçar para desentupir o negócio. Só que ele fez isso dentro do dispositivo. Então ele soltou a tábua e a pressão da água empurrou ele para dentro do cano, o cara literalmente morreu afogado, entalado na tubulação. Então essa norma aqui é trabalhos confinados. A NR34 vai abordar as condições e meio ambiente do trabalho da indústria da construção naval e reparação naval. Então vai estipular as normas então das empresas que trabalham com esse tipo da construção naval. Ela é quase um complemento daquelas normas de aquaviário lá, serviços aquaviários, perdão. A NR35 vai ser a questão do trabalho, trabalhadores em altura, estabelece quesitos mínimos para proteção do trabalho no emprego de altura. Essa era muito importante, nós vamos abordar ela também, porque qualquer deslize aqui o cara morre. A 36, para fechar a conta, vai ser o serviço, perdão, segurança e saúde do trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Estabelecer os quesitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes. Aqui é o seguinte, por exemplo, você tem que pensar que dentro de um abatedouro de carnes, frangos, peixes e qualquer coisa, tem uma série de riscos envolvidos. Primeiro, vamos pensar a parte térmica, que o cara tem que estar vestido encasacado, porque o ambiente lá é muito frio, então ele já não é um ambiente natural, é um ambiente insalubre. A umidade aqui também é muito alta, e os riscos físicos no tocante a cortes, que ele pode se cortar, então os EPIs que ele tem que adotar são constantes. Fora isso, você tem que pensar que o cara é contratado para ficar horas e horas e horas matando bicho. Vamos pensar no frango, no peixe. Então, a função do cara é cortar alguém. Então, se você pegar a norma especificamente, você você vai observar que por exemplo, os trabalhadores que trabalham com abate de qualquer coisa, porco, aves, peixes, o cara tem um tempo limite que ele pode operar lá dentro. Depois ele tem que sair, ficar afastado um time numa salinha qualquer lá ou num ambiente que seja totalmente descontraído para ele dar uma descontraída, jogar videogame, ver uma TV, jogar ping-pong, fazer qualquer coisa com uma musiquinha bem calminha e depois ele volta. Eu não vou lembrar os tempos exatos, mas é mais ou menos isso. Ele tem que ficar um tempo trabalhando, dar um tempo de descanso relativamente grande para o cara esfriar a cabeça, depois ele volta, fica mais um pouquinho e depois vai embora. Ele não vai trabalhar, por exemplo, 8 horas seguidas por dia, porque senão vai correr o quê? O cara chega em casa, a esposa não lavou a louça, ele vai lá e mata todo mundo. O cara tá matando de coisa o dia inteiro. O cara parou no semáforo, o cara buzinou atrás, ele vai lá, desce do carro e mata alguém. Então, é justamente a norma prever esse tipo de coisa para o cara ser menos impactado, vamos pensar assim. Beleza, senhores? As próximas aulas, então, nós vamos trabalhar a questão das estatísticas. Nossa aula de ambiente, nossa aula síncrona, nós vamos trabalhar a questão da estatística dos acidentes. Eu peço para vocês virem com material para fazer contas. Positivo? Então, até mais, pessoal.